Bom dia, gente, tudo bem? Quero começar hoje falando sobre investimento financeiro. É um assunto que hoje em dia virou meio que moda, não sei se você já percebeu, mas tem muita gente que entende de verdade, fala sobre isso. Tem outros que não entendem tanto assim e começam a investir, querem convencer todo mundo a aderir ao mesmo tipo de investimento. Não sei você, mas tem gente chamando de investimento também pirâmide, jogo do tigrinho, né, que ficou famoso, apostas esportivas, e tem gente dizendo que isso é investimento. Até entendo se você apostar contra o Vasco, que aí é renda fixa, que é certo você ganhar, não tem tanta... Mas eu não sei se você já percebeu, e me perdoe aqui os irmãos vascaínos, mas falando sobre investimento financeiro, tem gente que vira meio que missionário disso, sabe? A pessoa começa a investir e, de repente, ela quer convencer todo mundo a fazer exatamente do jeito que eles estão fazendo. É meio parecido com as testemunhas do CrossFit, sabe aquela religião das pessoas que vão para o CrossFit e ficam testemunhando, ou os evangelistas do jejum intermitente, ou o pessoal do café sem açúcar dos últimos dias. Eu não sei se você já teve contato com essas religiões por aí, mas a verdade é que quando nós falamos sobre investimento financeiro, especialmente no nosso contexto de imigrante, a gente sabe de histórias de gente que meio no desespero de fazer as coisas darem certo, de resolver a vida, acabaram sendo inocentes, ingênuos, tomando golpes de aproveitadores. Essa semana eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar 4 horas por dia por SMS, vocês já devem ter recebido, e ganhar um valor, todo mundo, né? Alguém já trabalhou com isso? Não, só graças a Deus. E aí eu recebi essa proposta e a vontade que me deu foi responder assim: minha filha, eu sou pastor, eu estou acostumado já com esse tipo de coisa. Para ela falar assim, o quê? Trabalhar pouco e ganhar dinheiro? Eu falei, não, gente mentindo para mim o tempo todo. Eu estou acostumado a lidar com isso, mas muita gente nessa de fazer dar certo acaba tomando o golpe. A gente ouve muitas histórias, talvez você mesmo tenha algumas histórias para contar sobre golpes que levou. Eu espero que você não tenha histórias para contar sobre golpes que aplicou também, mas se é o seu caso, a gente pode orar por você no final do culto e tirar esse demônio da sua vida. Mas enfim, o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala um pouco sobre isso, dizendo para tomarmos cuidado, porque aqueles que querem ficar ricos acabam caindo em tentação, em armadilhas, com muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Mas por que eu estou falando sobre investimento? Pode ficar calmo, tem um pessoal que olhou direitinho. Será que eu estou na igreja certa? Estou na igreja errada? Pode ficar tranquilo que você está na igreja certa, e eu estou falando sobre isso porque o texto de hoje fala isso. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Está vendo como você está na igreja certa? Você vai abrir a Bíblia. Em Mateus capítulo 6, a gente vai ler dos versos 19 ao 24, e quem está dizendo nesse texto sobre onde você deve investir não é o sobrinho rico, o cunhado pobre, o tio Patinhas, mas é o próprio Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. A gente vai ler dos versos 19 até o verso 24, e eu vou pedir, por favor, para que você mantenha a sua Bíblia aberta. À medida que a gente for conversando, a gente vai voltando e olhando para esses versos desse texto da Palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versos 19 ao 24. O texto diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra
inspirada, escrita para nós e tão proveitosa e útil para a nossa realidade. Nos ajude a olhar para esse texto, enxergando as verdades que estão nele, verdades essas que devem nortear a nossa relação com o dinheiro, com os investimentos e com tudo aquilo que temos e somos, para que a gente viva uma vida que te glorifique. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Nesse texto, então, Jesus ele dá algumas direções sobre onde nós devemos investir e sobre como nós devemos investir. Lembrando que quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando daquele que é, ou pelo menos deveria ser, o Senhor da nossa vida em toda e qualquer área. Então, quando nós ouvimos, ou lemos nesse caso, Jesus dando algumas instruções sobre investimento, nós não devemos encará-las como meras recomendações. Nós devemos entender que Ele está dando ordens, Ele está nos mostrando como os seus discípulos devem viver. A tônica de toda essa série é exatamente essa: não viver como os hipócritas, é exatamente dizer que confia em Deus e demonstrar em termos práticos que você de fato confia em Deus. Hipócrita é aquele que diz que Deus existe, que ama Deus, que confia em Deus, mas vive todos os outros dias da semana, com exceção do domingo, como se Deus não existisse. Então, pensando nisso, Jesus está dizendo para os seus seguidores sobre a relação que os seus seguidores devem ter com esse tema, que é exatamente o nosso investimento, especialmente no que diz respeito ao dinheiro nesse texto. E a primeira coisa que ele faz, ele nos mostra no verso 19, onde não investir. O primeiro mandamento que nós percebemos é um mandamento em certo sentido negativo, porque Jesus está dizendo o que vocês não devem fazer, e ele vai dizer: não acumulem para vocês tesouros na terra, e há razão para isso, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. A primeira coisa, então, que como seguidores de Jesus, nós devemos saber sobre investimento, é onde nós não devemos investir. A riqueza no mundo antigo frequentemente consistia em duas coisas além de dinheiro, que era roupas caras, uma forma de demonstrar ostentação, e por outro lado também alguns depósitos de alimentos e grãos. Se você se lembra da história de José do Egito, você vai se lembrar que ele construiu lá uma espécie de galpão para armazenar alimentos e grãos para o tempo de fome. Os ricos, nessa época, na época de Jesus, frequentemente eles tinham o hábito de tecer alguns fios de ouro nas suas vestes, para exibir riqueza, para ostentar, para demonstrar que eles estavam numa situação financeira vantajosa. Só que a maioria das roupas era feita de lã. No mundo antigo, especialmente, é um tecido totalmente vulnerável a traças. Quando Jesus fala que eles não deveriam investir ou acumular tesouros na terra, porque a traça poderia destruir, a palavra traduzida como ferrugem aqui não é um cantor de pagode, mas significa literalmente corrosão. A traça era capaz de corroer, ou seja, se você está investindo em alguma coisa que está vulnerável à ação de traças, esse não é um investimento seguro. Não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e a outra razão que ele vai dizer é onde os ladrões arrombam e furtam. As casas do mundo antigo eram feitas de uma espécie de barro cozido. Os ladrões poderiam cavar para entrar, e aí talvez você se defenda dizendo: mas eu não vivo mais essa época. A gente tem veneno hoje para matar a traça, a gente tem sistemas de segurança, então nós não estamos vulneráveis aos ladrões. Então esse mandamento de Jesus não se aplica tão bem ao nosso cenário e à nossa realidade, porque hoje nós temos meios seguros para nos defender de traças e ladrões. Só que temos inflação, aumento de taxa de juros, crises econômicas, queda no mercado de ações. O que deve ficar claro para nós, a partir das palavras de Jesus, irmãos, é que não há investimento totalmente seguro aqui na terra. Independente se você está sujeito a traça, ferrugem, problemas com cartão de crédito, enfim, não há investimento totalmente seguro aqui na terra. É bom nós lembrarmos também, olhando para esse texto, que Jesus não está proibindo os seus seguidores de terem algumas coisas. Essa mensagem, esse mandamento de Jesus, esse alerta dele sobre investimento, não é aqui um incentivo para que você não tenha absolutamente nada. Mas ele está falando aos seus seguidores sobre o perigo e o risco de acumular por acumular.
Ele está condenando aqui o tesouro acumulado apenas com finalidades terrenas, efêmeras e passageiras. Tanto que ele usa a expressão, não acumulem para vocês. Ele está criticando aqui a avareza, ele está criticando aqui o ter por ter, ele está criticando aqui e condenando a ganância e o fato de confiar em si mesmo, na sua própria capacidade e nas suas riquezas, ao invés de confiar em Deus. Quem você acha que garante o teu futuro? A tua inteligência, o teu trabalho, a tua capacidade de investir ou o próprio Deus? É sobre isso que Jesus está falando com os seus seguidores. E a grande hipocrisia, irmãos, especialmente nos nossos dias, é que nós, às vezes, abraçamos esse modo de vida hipócrita e vamos tentando nos convencer que, no fim das contas, nós estamos apenas sendo prudentes e preocupados com o futuro da nossa família. Mas, na verdade, se você olhar para dentro do seu coração de modo honesto, no fim das contas você vai ver que se todo o teu investimento está em tesouros terrenos, você não confia em Deus de modo suficiente e você pensa que a tua vida se resume ao tempo que nós passaremos aqui. Isso é tolice disfarçada de sabedoria. Isso é hipocrisia com aparência de previdência. Não é pecado ter dinheiro para viver. Agora é pecado viver para ter dinheiro. Conseguem perceber a diferença? Não é pecado ter dinheiro para viver. Agora é pecado viver para ter dinheiro. Você já conversou com gente que só sabe falar sobre isso, que só pensa nisso, que os seus afetos estão totalmente sequestrados por isso, porque o tempo todo vivem nessa pressão de ter dinheiro, de não perder dinheiro, de ganhar mais dinheiro, de investir ainda mais para ter dinheiro. E você pergunta, mas para quê? E a pessoa não consegue dar uma satisfação ou dizer algo que seja prudente sobre o ter dinheiro. É sobre isso que Jesus está falando com os seus seguidores. Não acumulem para vocês tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões são capazes de escavar para roubar. Esse é o primeiro mandamento negativo que fica claro para nós no texto, mas se nós seguirmos a leitura aqui, a gente vai ver que no próximo verso Jesus apresenta um contraste que é também uma ordem, mas agora sobre como e onde nós devemos investir. Ele vai dizer, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Ele está propondo um contraste. Se vocês não devem investir em tesouros terrenos por causa disso, vocês devem investir em tesouros no céu exatamente por essa razão. E essa é uma dica valiosa para o teu investimento dada pelo próprio Jesus. Você não precisa ter algum dinheiro para investir, porque ele está falando sobre investimentos que são no céu. Talvez a sua situação hoje não te permita sequer pensar em investimento. Pastor, eu estou orando por provisão financeira e estou orando em inglês para ver se a provisão vem em dólar, que vale um pouco mais. Eu não estou com tempo de pensar em investimento, mas não é sobre dinheiro, é sobre nós olharmos para esse texto e percebermos Jesus dizendo que nós podemos acumular tesouros nos céus. Não é também aquela ideia de pessoas vendendo terreno no céu, dê dinheiro para a igreja, não é sobre isso. Jesus está falando, instruindo os seus seguidores sobre onde eles devem investir e ele propõe essa ideia por meio desse contraste. Irmãos, que fique muito claro para nós que Deus ele não é contra o investimento. Ele é contra o mau investimento. Ele é contra você investir apenas pensando no conforto, no bem-estar e na aparente segurança que o dinheiro pode te dar aqui na terra. Ele está dizendo para os seus seguidores, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra. E ele está dizendo para os seus seguidores, mas acumulem tesouros no céu. Não é só deixar de acumular tesouros na terra, porque esse não é um convite à pobreza pela pobreza também. O que ele está dizendo aqui é que você não deve pensar só em acumular tesouros na terra, mas também você deve acumular tesouros no céu. Sabe por quê? Porque eles não estão sujeitos às intempéries da vida. Os tesouros no céu, irmãos, eles são valiosos. Os tesouros no céu, eles não podem ser roubados. Os tesouros no céu não podem ser destruídos ou corroídos. Os tesouros
tesouros no céu não são afetados pelas tendências do mercado. Os tesouros no céu não estão sujeitos a mudanças geopolíticas. Os tesouros nos céus estão seguros nele, que nos permite dizer, como Paulo disse ao jovem pastor Timóteo: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de Cristo Jesus. Acumular tesouro nos céus. O que Jesus está deixando claro para os seus seguidores é que a métrica no reino de Deus é uma métrica diferente da métrica do mundo. O que define se alguém é bem-sucedido no mundo? A quantidade de tesouros acumulados aqui na terra. Jesus está dizendo para os seus seguidores: não é esse o padrão entre vocês. Não é desse modo que você vai alcançar o sucesso ou ser visto como alguém que é bem-sucedido. O Francis Chan, ele tem uma frase interessante que ele diz que o cristão não deve ter medo do fracasso, mas ele deve ter medo de ser bem-sucedido nas coisas que não importam. E esse é o retrato claro de muita gente que a gente vê hoje, que diz confiar em Deus, mas ama simplesmente as suas riquezas e vive acumulando tesouros aqui na terra, exatamente o contrário do que Jesus está instruindo os seus seguidores. Ser um bom investidor no reino de Deus é investir naquilo que é eterno. E aí você me pergunta: mas como fazer isso? E nós olhamos para todo o contexto e percebemos que Jesus está aqui no meio do Sermão do Monte. Toda essa série ela está fundamentada em um sermão de Jesus, e nesse sermão ele vai dando algumas instruções sobre como investir em tesouros nos céus. Ele fala sobre oração, sobre perdão, sobre conhecimento das Escrituras, sobre contribuir de forma generosa, sobre confiar no Senhor sobre todas as coisas, ou seja, tudo o que tem valor para a eternidade, tudo o que tem valor para além dessa vida. E aí no verso seguinte, que talvez seja o verso-chave desse texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer a razão para esses mandamentos de onde não investir e onde investir. Ele conclui essa primeira ideia dizendo no verso 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A razão para essas ordens de Jesus, e a gente percebe que a questão no fim das contas não é sobre posses, mas é sobre onde está o nosso coração, sobre o que nós valorizamos em última instância. A grande hipocrisia da vida é dizer que se confia em Deus, mas ter o coração voltado apenas para posses e tesouros terrenos. Fica muito claro para nós, irmãos, que o nosso coração está naquilo que nós valorizamos mais. O nosso coração demonstra aquilo que nós desejamos mais. E aí você me pergunta: mas como nós alimentamos esses nossos desejos? É o que Jesus responde nos versos 22 e 23, por meio dos olhos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Isso significa que para onde você olha, aquilo que você olha e deseja, isso te alimenta. Se os teus olhos estão cheios de luz, ou seja, se você está com os olhos voltados para Deus e para a sua palavra, todo o seu corpo será iluminado. Agora, se os seus olhos se alimentam apenas de pecados, futilidades, comparações, cobiça, ganância, haverá trevas por dentro, ainda que haja uma boa aparência por fora. Pense nas redes sociais, em como elas moldam os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos planos. Esse texto, esse vídeo que a gente viu do começo dessa série é interessante. Não sei você, mas eu acordo e a primeira coisa que eu faço é desligar o despertador, obviamente, e aí dá aquela tentação de abrir a rede social. Me vem a voz do José na minha cabeça dizendo: hipócritas. Eu me lembro na hora dele assim. Queria agradecer ao José, ele está por aí em algum lugar, porque todos os dias agora, quando eu penso em abrir lá as redes sociais, antes mesmo de falar com Deus, e aí eu me lembro da voz dele me chamando de hipócrita, e eu falo assim: bom, vou abrir a Bíblia, leio um versículo e depois vou para o Instagram, né? A gente vai dando os nossos jeitos assim, mas se a gente para pensar, as redes sociais elas vão alimentando essa cultura, a nossa comparação, a cobiça, a ganância, o querer ter, porque o outro também tem, e se nós não tomarmos cuidado, assim como Jesus está advertindo, se os nossos olhos estiverem cheios de trevas, e aqui eu não estou falando só de pecado, eu estou falando às vezes de futilidades.
de coisas que nós dedicamos totalmente, não são necessariamente pecaminosas, mas drenam o nosso tempo, a nossa energia, os nossos esforços. Coisas como política, esportes e tantas outras coisas, que são boas em essência, mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos alimentando os nossos olhos apenas com elas, e sem percebermos, nós estaremos acumulando tesouros na terra e valorizando aquilo que Jesus disse para nós não valorizarmos. Onde nós focamos mais, vai capturar a nossa atenção, prender o nosso afeto, e vai se tornando parte da nossa identidade. Eu não estou, e o texto também não está sugerindo que você seja um alienado, mas esse texto está nos fazendo pensar onde está o nosso coração e qual é a nossa prioridade. Lembrando que coração, no entendimento bíblico, não é apenas o órgão que bombeia sangue para o corpo, é muito mais do que isso. Um teólogo e comentarista bíblico, Don Carson, ele vai dizer que o coração é o centro da personalidade humana, abrangendo a mente, as emoções e a vontade. Por isso, Provérbios vai dizer, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí nós chegamos à mesma conclusão apresentada por Jesus, que onde os nossos olhos estão focados, vão determinar onde nós estamos investindo. E aí, se a gente vai fazendo essa conclusão óbvia, a gente vai perceber que onde nós estamos investindo vai ser uma forma de mostrar onde está o nosso coração. E a principal das conclusões aqui é que onde está o nosso coração vai mostrar quem é o Senhor da nossa vida. Se Deus é o Senhor da minha vida, ou se a minha confiança, se o meu dinheiro, os meus investimentos, a minha capacidade ou qualquer outra coisa, é o que está escrito no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não contrapõe Deus com o diabo, mas ele contrapõe Deus com o dinheiro. Não é uma questão de guerra espiritual aqui, no sentido de Jesus medindo forças com dinheiro. Não é sobre isso, mas é uma questão de onde está o nosso coração. Quem é que domina as nossas ações? Quem é que define a nossa agenda de prioridades? Quem é que sustenta o nosso presente? Quem é que vai garantir o teu futuro e o futuro da tua família? Quem é, afinal de contas, o Senhor da tua vida? Eu acho estranho, porque às vezes a métrica do mundo e os conceitos do mundo sobre sucesso, por vezes são os mesmos conceitos de gente que diz confiar em Deus e tem alguma coisa errada nisso. O que é ser bem-sucedido para você? Uma casa própria, um bom carro, investimentos financeiros, todas essas coisas são boas, mas é muito pouco. Jesus está nos convidando a olharmos além, a não ficarmos com os olhos presos aqui nesse mundo, porque isso é muito pouco para os seus seguidores, mas Ele está nos convidando a ampliar o nosso horizonte e olhar para questões que são maiores até mesmo do que a nossa própria vida. Nós só investimos, irmãos, naquilo que nós acreditamos. E é triste concluir que tem gente que não é capaz de investir no reino de Deus e valorizar tesouros eternos. Sabe o que isso mostra? Que a sua vida para você se resume aqui e que o Senhor da sua vida não é Deus a quem você diz servir. A gente vê isso na relação de pais com filhos. Para pensar, o ideal é que seja as duas coisas, mas vamos lá. Se você pensa em duas possibilidades, você quer que o teu filho seja um atleta de alta performance, um empresário de sucesso, e ande longe de Deus, ou você prefere que o teu filho seja um profissional regular no mercado de trabalho, mas seja alguém conhecido pela piedade, pelo amor, pelo Senhor e por Deus acima de qualquer coisa. É claro que como pais nós desejamos as duas coisas, mas você já parou para se perguntar o que você prefere? Talvez seja fácil dizer assim, é óbvio que eu prefiro que ele ande com Deus, mesmo que não seja alguém destacado entre os demais. Mas será que é isso que a tua prioridade e a tua agenda revela? Será que você valoriza mais levar os teus filhos para competições esportivas do que estar na casa do Senhor, por exemplo?
Não estou criticando, não estou falando contra isso. Passei boa parte da vida jogando futebol e eu era tão bom que eu virei pastor. Então as coisas aconteceram desse modo assim também na minha vida. Eu não estou criticando, agora eu estou querendo que você pense sobre qual é a tua prioridade em última instância. O que é principal para você, para a tua família e para o futuro dos teus filhos? De modo mais prático, irmãos, nós olhamos para esse texto e percebemos que Jesus apresenta aqui, eu não sei se você notou, mas 3 contrastes. O primeiro contraste é 2 formas de investir. Não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros para vocês nos céus. Você pode gastar a sua vida acumulando coisas que só têm valor aqui. Ou você pode investir a sua vida naquilo que tem valor eterno. Onde é que você quer investir? Onde você tem investido? Quem é o Senhor da sua vida? O segundo contraste são 2 formas de olhar. Ele vai falar, se os teus olhos forem bons, vai ser de um modo, mas se os teus olhos forem maus, vai ser de outro modo. Ou seja, os olhos são, em certo sentido, a lente da alma. O que nós consumimos, o que nós contemplamos, aquilo que vai alimentando os nossos afetos e moldando aquilo que nós amamos. Qual é o teu foco principal? Onde estão os teus olhos? Nas comparações, no consumismo, na aparência? Essas coisas vão te moldando. Agora, se os seus olhos estão em Cristo, na palavra de Deus e na eternidade, o seu coração também estará lá. C.S. Lewis tem uma frase interessante que ele diz assim: mire no céu e você terá a terra também como acréscimo. Mire na terra e você não terá nenhuma das 2 coisas. É exatamente isso. E a pergunta que eu te faço, a partir desse contraste proposto por Jesus, é: para onde você está olhando? E o terceiro contraste que ele propõe é exatamente sobre 2 senhores. Onde é que você deposita a tua confiança e o teu senso de segurança? Em Deus ou no dinheiro? E isso mostra quem é o Senhor da tua vida. Parece pesado, né? E é de fato, mas é exatamente o que Jesus está nos dizendo. A verdade, irmãos, é que o investimento, ele vai sendo feito por toda a nossa vida. O resultado desse investimento mostra onde está o nosso coração e quem é o nosso Senhor. Agora, o que nós podemos fazer hoje? Como é que a gente pode mudar hoje a fim de não estar mais comprometido apenas com aquilo que Jesus disse para eu não acumular, mas demonstrar que o meu interesse agora é obedecer o que é o Senhor da minha vida, que é Jesus Cristo? Como é que eu faço isso? O nosso modo de responder hoje é ajustando o nosso foco e pensando em para onde nós estamos olhando. Para isso, eu trouxe um objeto hoje que você talvez conheça, que é um binóculo. Pequeno, primeiro, para caber no bolso. Segundo, porque o binóculo é meu, eu quis comprar desse tamanho. E terceiro, porque eu queria que você pensasse nesse objeto aqui. Você tem a opção de olhar pelo binóculo pelo lado errado, e aí tudo parece distante, confuso, pequeno. Só que você tem a opção de virá-lo e focar direito. E aí eu vou olhar lá para o relógio para ver quanto tempo falta. Mas você tem a opção de olhar direito, enxergar com clareza, ver aquilo que realmente importa. A grande verdade é que tem gente sendo hipócrita porque diz confiar em Deus, mas está tentando viver a vida cristã olhando o binóculo ao contrário. Não focando naquilo que deveria importar, mas enxergando a eternidade e os valores eternos cada vez mais distantes. E aquilo que é passageiro vai aumentando, parece distante. O convite para você hoje é: ajuste o foco, porque a vida cristã não começa com a tua performance, mas começa com a tua visão. Ao chamar os primeiros discípulos, Jesus não disse vão e façam, mas ele diz venham e vejam. Precisamos pensar, irmãos, para onde nós estamos olhando. E o Evangelho é o binóculo certo que nos permite enxergar a vida com clareza. Porque quando nós focamos no Evangelho, a boa notícia do que Deus em Jesus fez por nós, reconciliando consigo pecadores que estavam separados de Deus desde os pecados dos nossos primeiros pais, e como Ele faz isso através da sua vida perfeita, da sua morte, da sua ressurreição, e Ele nos promete que um dia vai voltar para restaurar todas as coisas, onde nós estaremos com Ele eternamente. Já parou para pensar nisso? Você vai viver aqui mais alguns anos,
eu espero que sejam muitos, não mais que eu, mas eu espero que sejam muitos. A gente vai viver eternamente com Deus e por vezes a gente está valorizando muito mais o tempo que a gente vai passar aqui. Como é que a gente ajusta esse foco tendo o Evangelho como esse binóculo para que a gente passe a ver com nitidez aquilo que de fato tem valor ou que deveria ter valor para nós? Esse é o foco certo. É o Evangelho de Jesus Cristo que deveria moldar o que você valoriza, como você vive e onde está o teu coração, ou seja, quem é o Senhor da tua vida. A partir do Evangelho, irmãos, nós vivemos uma vida de verdade, de gente que foi transformada e anda na contramão do mundo e não como os hipócritas. Por hoje, você precisa ajustar o foco. Talvez você tenha investido tempo, recursos, energia demais em coisas que são perecíveis. Talvez você esteja confiando demais naquilo que não é capaz de te sustentar. Hoje é o dia que Deus te trouxe aqui para mudar a lente, para virar o binóculo, para que você foque na eternidade e viva a partir dela. Só quando você enxerga a vida com os olhos do Evangelho é que o teu coração começa a bater no ritmo certo. Lembre-se, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu coração, está o Senhor da tua vida. Que não vivamos como hipócritas, mas que a nossa vida possa refletir a fé que nós professamos em Jesus e que Ele seja de fato o Senhor de tudo que temos e somos, a fim de que Ele seja glorificado em nós. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra que nos faz refletir sobre esse assunto tão importante e fundamental para nós. Obrigado porque quando nós olhamos para Jesus, para o Evangelho, para o que o Senhor fez por nós, as coisas eternas, na verdade, elas nos seduzem, transformam os nossos afetos e nos fazem focar naquilo que é principal e não naquilo que é passageiro. Nos perdoa como povo do Senhor, porque, por vezes, nós temos focado demais em questões terrenas, em questões que estão diante de nós e não valorizamos aquilo que é eterno, mas nós te louvamos, porque a Tua palavra nos chama a atenção a isso hoje e nos faz refletir sobre o que de fato importa. Nos ajude, Deus, nos capacite para que a gente ajuste o nosso foco, olhe na direção correta, para que a gente se alimente dos valores que são eternos, para que o nosso coração esteja fundamentado no Senhor e que o Senhor seja de fato o Senhor da nossa vida. Nós oramos pedindo isso, que o Senhor nos capacite por meio do Teu Espírito Santo, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém.